era como se fosse, essa sala das duas verdades é como se fosse uma versão egípcia do julgamento, né, do grande trono lá, do juízo final da religião cristã, tá? E aí nessa sala você tinha Anubis, o deus cabeça de chacal ali dos mortos, e você tinha a deusa Maat do outro lado. E ali você tinha uma balança no meio. Então, a alma, né, o morto que estava ali tentando chegar ao seu descanso no pós-vida, ele pegava o seu coração, né, porque os egípcios, o único órgão que os egípcios enterravam junto com o corpo ali no processo de mumificação, né, durante o embalsamento, era o coração. Tá? Eles tiravam inclusive o cérebro, puxando ele pelo nariz, não ficava nada. Eles tiravam os órgãos, preservavam os órgãos em jarros, né, e ali tinham onde eles eram enterrados, né, no caso das grandes autoridades tinham as pirâmides, né, e ali os jarros ficavam perto do sarcófago, mas o coração é enterrado junto, porque na crença deles o coração tinha as memórias da vida terrena e ele podia depor contra ou a favor de acordo com os pecados e as boas ações da pessoa enquanto viva. Então, o morto entregava o coração para Anubis, Anubis colocava o coração num lado da balança, e a deusa Maat, que estava junto com Anubis, ela entregava uma pluma sua, uma pluma mesmo, tá? Para ele colocar no outro lado da balança. E aí você pensa, claro que o coração vai ser sempre mais pesado que a pluma, né? Mas pela crença ali, e aí é interessante, a gente vai comentar sobre isso, eles acreditavam que um coração que não tinha pecados que depusessem contra o dono do coração, esse coração era extremamente leve nas suas atitudes a ponto de ser equiparado com uma pluma. Né? Daí surge, por exemplo, a expressão idiomática que a gente usa até hoje, coração leve e coração pesado. Por exemplo, a pessoa que tem tanta culpa consigo, a pessoa que sabe que fez tantas coisas reprováveis, ela tem um coração pesado, porque o coração está cheio de coisas que depõem contra ela. Já a pessoa de coração leve é aquela de consciência limpa, que está em dia com as suas atitudes, o seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com Deus, era chamada coração leve, porque era equiparado com o peso de uma pluma, por exemplo. Olha que interessante. Então, aí você tem esse cenário, né? O coração de um lado da balança e a pluma de Maat do outro lado. Se o coração fosse mais pesado, ou seja, se esse coração, a memória dos pecados desse coração pesasse a balança, aí o deus Amit, né, o cabeça de crocodilo, ele devorava aquela alma, né, aquele espírito ali que estava fazendo o trajeto para ter um descanso no pós-vida. E aí ele tinha ali a condenação eterna, que era ser devorado por Amit, porque o seu coração foi reprovado. Né, que aí daí você tem a expressão, por exemplo, Tekel, né, do Mene Mene Tekel, Parsim ou Farsim, que é o teu reino foi pesado, foi medido e foi pesado e achado em falta. Então essa expressão também, olha que interessante, né? A inscrição que vai ter na parede lá em Daniel, por exemplo, né? Você vê que quando o coração é mais pesado que a pluma e a balança te denuncia, você foi pesado e achado em falta. E aí Amit, ele devora o dono daquele coração e você tem a condenação eterna e não o descanso no pós-vida como era a intenção original.